pessoal, eu tô aqui agora com o Matheus Polaco e através do Aborto Literário a gente vai trazer para vocês uma entrevista muito bacana. Matheus, a gente gostaria de saber quem é o Matheus. Quem é o Matheus escritor, quem é o Matheus como ser humano, e a gente queria conhecer um pouco mais sobre você. Olá, Oad, olá todo mundo, qualquer momento que esteja vendo isso, muito obrigado, Oad, Aborto, por essa oportunidade de estar trocando ideia. Me sinto muito grato, não posso deixar de começar agradecendo, né? E essa pergunta de cara, né, é uma pergunta muito densa, assim, que é difícil de responder, e eu começo respondendo da forma mais básica possível. Eu costumo me definir como um conglomerado de carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio. E aí, esse conglomerado de células que se reuniu e juntou, enfim, abriga uma consciência, e essa consciência que faz o que é o Matheus Polaco vão tomando outras, várias formas, né? E essas formas, enfim, brasileiro de estatura mediana, como diria Chico, um burocrata, virtuoso por excelência, filho, pai, cantautor, quer dizer, pai ainda não, né? Pai dos meus sonhos e pai da obra. E músico sempre que possível, fotógrafo quando eu tento, artista do dia a dia e por aí vai. E agora me descobrindo, né, como um escritor e por aí vai. Mas eu creio que antes de tudo, alguém que se dedica ao ato de existir mesmo, sabe? Se experimentar, se experienciar, permitir errar e acolher os erros, valorizar os acertos, enfim. Eu creio que Matheus Polaco é um vivente, saca? Muito bom, muito bom. E seguindo nessa mesma linha, a gente gostaria de saber como que surgiu a ideia do livro. Por que agora, por que não antes, por que não depois? E como que foi o nascimento mesmo dessa obra? Boa pergunta. Queria até parabenizar a sonoplastia aí que veio nesse momento tão emocionante assim, porque eu creio que tudo vem no momento certo, assim, né? E há algumas razões em vários níveis assim que trouxeram essa obra neste momento. E antes de qualquer coisa, eu imagino que tudo venha na hora que deve vir, assim. E uma das principais razões é que eu tive um quase flerte com a paternidade, assim. E durante 3 meses eu experimentei o que seria a paternidade junto à minha companheira e tivemos a parentalidade de um embrião. E eu gostaria que quando ele viesse à vida factível, inalasse o primeiro oxigênio, assim, fora do ventre da mãe, ele já tivesse um livro, já que eu já plantei uma árvore, enfim. Mas aí acabou que essa pequena passagem dele na Terra se deu durante esses 3 meses, resolveu não concretizá-la, mas deixou como um legado a continuidade da obra, assim. E aí eu resolvi continuá-la, mas um pouco assim, vivendo luto e etc. E me deu, acho que, essa energia de ativação, assim, sabe? Para continuar a caminhada e recolher esses escritos que vinham desde 2012, estavam lançados em vários cantos da casa, de mim mesmo, do mundo, e que já acumulavam, assim, tipo, 15 manuscritos e foi até um trampo tirar a poeira deles, assim. Com certeza. Mas eu creio que seja mais ou menos isso aí, e a obra, enfim, veio à vida, eu só fui um instrumento para que ela tomasse forma. A gente pode ver então que esse livro tem um significado muito além para você, muito além de apenas a realização da vontade de um livro, mas sim vem de uma coisa muito mais íntima, né? E que eu acho muito relevante pra gente nesse momento. E levando isso em consideração, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre qual que é o seu estilo de escrita e de literatura. Porque a gente vê que é uma coisa carregada de emoção, de sentimento de verdade, tudo que está ali. E, então, como que você traz isso para o público, para o leitor? Bom, Odd, obrigado pelas palavras, me sinto muito lisonjeado por essa definição. E me atendo a sua pergunta, bom, é uma obra que a todo instante, creio eu, através da poesia e dos poemas, ela busca refletir sobre a existência, de um modo geral, a partir do prisma com a qual eu a enxergo.
e não só refletir, trazendo as mais variadas referências que passaram na mente do eu lírico enquanto a obra era desenhada, mas também fazer esse convite de modo que ela se torne interativa no sentido de colocar um espelho diante do leitor em que ele também reflita sobre isso. Então eu creio que basicamente seja esse o estilo reflexivo da existência e de convite à reflexão. Muito interessante. Agora voltando mais para o aspecto físico do livro, por que o nome Devaneios do Vidente? E a gente pode ver aqui, atrás da gente tem o livro em sua maneira física. Também gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a ideia da capa e como ela veio ao nascimento também. Claro, vamos entrar nesse assunto agora. Corte o nome do livro. Qual que é o nome do livro? Devaneios do Vidente, tá. Fala de novo, você falou outra coisa. Não, falou Devaneios de Vivente, não? Meu Deus, eu tô... Porra, Continua, tá Tá bom. com flow aqui, velho. Puta, meu, o cara, velho. Puta merda. Puta, meu. Perguntas ao final da aula, porque a dúvida do coleguinho pode ser a sua. Eu entendi, devaneio viver. Falei, que porra é essa? Vai lá. Isso acontece de vez em quando com ele. Então aí, valeu, Icão. A intenção é boa, vai a intenção. Vai lá, mete bala, tá ótimo. Então a gente já começa pela resposta? Pode fazer a pergunta de novo, por favor? Acho que Ok. Pra ele raciocinar. Então agora indo para um aspecto mais físico voltado ao livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que o nome Devaneios de um Vivente e também explicasse um pouco sobre a questão da capa, que a gente tem um livro aqui atrás da gente. A gente vai mostrar ele um pouco mais de perto também, para vocês terem uma ideia do que estamos falando. Mas por que, quem foi o ilustrador e como tudo se completou assim como uma obra só? Ah, sim, claro. Bem observado esse ponto. Bom, como você perguntou muito legal no início, eu acho que passa pela minha definição de existência, além de um conglomerado de átomos, ser um vivente também, né? Que aí é um conglomerado de átomos que traz uma consciência, mas enfim, vamos deixar essa prosa para uma mesa de bar, são todos convidados, inclusive. Além de ser um vivente, eu creio que o ato que colora a vivência, né? Nem sei se... Enfim, esse é um verbo defectivo, mas eu faltei essa aula. O que colora, acho que faz sentido. O que colora a vivência e faz com que aprimore a existência, e é uma dádiva que nós temos, no sentido de a capacidade de refletir sobre a própria existência, ou seja, a gente pensa que pensa e pensa sobre pensar que pensa. Isso é maravilhoso e nos leva a aprimorar essa ideia de não só ser um vivente, mas aprimorar a nossa vivência, que é algo que nos torna ainda maior, sabe? E eu vejo como não só ferramenta, mas como algo, uma estratégia ou, enfim, uma via pela qual a gente consegue isso de forma muito leve, é o devaneio, em que a gente permite isso de forma leve, sem compromisso e lúdica, se entregar à asa da exploração, se permitir pensar sobre si mesmo, ou simplesmente pensar no não pensar. E daí surgiu o Devaneios de um Vivente. Essa é assim... Como eu percebo, obrigado DJ, a vinheta depois, como eu percebo o título da obra se casando nesse sentido, e tem uma resposta ainda mais pragmática, porque o primeiro arquivo de Word, onde eu escrevi o primeiro poema, veio com esse nome em 2012, e aí eu resolvi respeitar a obra. Muito bom. E trazê-la até então, assim. E em relação à capa que você perguntou, eu assim, queria até chamar a atenção, eu considero uma obra-prima, assim. Foi um desenho à mão feito pelo Paulo Emílio, no Santa Teresa, um dia que a gente estava conversando, e ele, posso fazer um desenho de você? Eu falei assim, claro, até então já estava escrevendo o livro, não sabia como ia virar a capa,
E aí ele pegou um guardanapo, ia desenhar, e infelizmente esse dia eu tava com um caderninho de notas, porque eu tava escrevendo alguns trechos para a obra. Eu falei, cara, não, escreve aqui, por favor, desenhe aqui. E aí imediatamente eu entreguei para ele o caderninho, e ele fez esse manuscrito. E aí o desenho nasceu assim, de forma muito graciosa. Paulo Emílio, muito obrigado mais uma vez, assim, fico muito honrado pelo seu desenho. E aí, posteriormente, ele foi revisado pelo Neymar Costa, que deu esse quê de apreciação, assim, quer dizer, ele tornou a obra ainda melhor com o nosso mundo, universo analógico, digital, astronauta tupi. E aí nasceu essa maravilha aí da capa. Muito bacana. E eu vendo a sua capa, eu consigo perceber que a gente pode ter diversas interpretações. Eu acho que isso é muito interessante, porque a nossa visão de mundo entra naquilo que a gente está lendo e naquilo que a gente está observando. Então a arte não apenas como leitura, mas também como aspecto visual, a gente tem isso presente. Então a gente pode dizer que é uma obra praticamente completa, levando em consideração também que alguns dos seus poemas viraram música. Então a gente tem aquela coisa musical, visual e literária. O que você tem a dizer a respeito, talvez, desse vínculo, né, e dessa junção dessas três áreas tão importantes para a nossa sociedade em uma obra só? Muito bom, Adi. Interessante, só perguntas maravilhosas, parabéns. Obrigada. Vou até tomar uma aguinha aqui, se você permite. Bom, eu tenho para mim, desde sempre, assim, agora cada vez mais essa convicção vai tomando densidade, que a arte enquanto expressão da persona e da personalidade humana, ou seja, daquilo que é mais singular em cada uma das existências, ela é uma só. Ela é uma só no sentido de até como uma impressão digital, algo singular, assim, de cada forma é o ato de existir, não só de um vivente, mas de uma vivência. Bota fé? Uhum. E aí, nesse sentido, por ser uma só, ela é como se ela fosse um objeto único, mas não obstante a isso, há várias formas de manifestação e vazão dela. Seja assim, pelas artes plásticas, seja pela música, seja pela letra, seja pelo cinema, seja pelo teatro, seja pela dança. Enfim, se a gente for observar, a expressão autêntica da nossa alma, que excede a lógica, ela é uma coisa única. E aí, às vezes, a gente busca formatos lógicos, que ainda, assim, podemos pensar como ilógicos, de colocar ela em uma maneira palatável para que ela seja compreendida para outra vivência. Mas ainda assim, ela é uma coisa única. E aí a gente secciona como se fosse uma bola com várias perninhas, assim. Mas é uma bola que rola com várias perninhas, bota fé? Sim, sim. E aí, ao meu ver, se a gente trouxer em análise última, eu vejo como uma coisa só. Mas respondendo melhor, assim, a sua pergunta, obviamente eu me sinto muito feliz, assim, por poder ter essa compreensão e poder ter feito uma obra que atinge essa transversalidade, assim. Essa multi percepção e multissensorialidade da arte, saca? E eu creio que seja uma senda em que cada vez mais a gente vai se dando a conhecer, permitindo conhecer, se entregando ao processo, e a arte vai nos mostrando o caminho que ela quer sair, porque eu creio que é um desejo é uma via de mão dupla também, né? A nossa alma pede para sair e a gente deixa ela sair também. Com certeza, muito interessante, muito bem ditado mesmo a sua resposta. Obrigado. Você havia comentado sobre alguns assuntos que seriam mais para a mesa de bar. E levando isso em consideração, eu acho que você tem um convite muito especial para fazer ao público sobre o lançamento do livro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre onde, como e quando vai acontecer, e também fazendo esse convite para vocês. Ah, claro, se me permite, vou até direcionar as minhas pupilas verde folha seca contra a luz para a câmera agora para fazer um convite bem especial e agradecer também demais nosso bate-papo, galera do aborto.
Então, dia 9 de novembro, numa quinta-feira, a partir das 19 horas, vai estar o Ad, eu, todo mundo, a galera do aborto, na Casa de Cultura, para essa noite, assim, que vai ser o lançamento mundial, intergaláctico, internacional, com presença ainda confirmada de Capitão Kirk e Companhia Limitada, para o lançamento do livro Devaneios de um Vivente, que está vindo aí, e uma noite de muita experimentação artística. A gente vai ter artes plásticas, música, flash tattoo e por aí vai. Enfim, deixar um convite para quem curte a literatura, amante da arte de modo geral, vai ser uma honra. A gente vai fazer dedicatórias, autógrafos e por aí vai. E é isso, por hora. Muito obrigada. E, gente, como vocês podem ver, é um evento muito completo. Então, se você tem a mesma percepção do polaco, né, que a arte ela é como se fosse uma coisa só, sendo expelida de maneiras diferentes, eu tenho certeza que vocês vão ser muito agraciados e vão ter uma recepção muito bacana do que vai ser apresentado lá. Pra gente terminar essa entrevista, eu tenho duas questões para você. A primeira é, conforme disse o poeta, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. 3 coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida. Sabemos que o livro você escreveu, a parentalidade você já teve a oportunidade de experimentá-la ainda por um curto período de tempo. E a gente ainda não sabe sobre a árvore. Mas, independente da árvore, quais que são os seus próximos planos? Seguir com a carreira de multi-instrumentista, seguir com a literatura? O que você tem aí no seu horizonte buscando agora? Bom, Ad, 5 segundos de silêncio, né? É continuar a caminhada, é continuar exercendo as minhas funções como burocrata, contribuindo no serviço público, escrever as próximas obras que estão vindo aí, fervilhando na mente do escritor. E vem coisa boa aí, o Antropófago tá a caminho, hein? E, entre outras ideias, me envolver mais com os projetos do aborto literário, que tem feito muita coisa legal aí, esse coletivo de poetas, a gente fomentar, possibilitar o acesso à poesia, seja pelo sebo, seja pelo fomento mesmo da literatura de um modo geral, por hora, e se possível continuar existindo, né? Muito importante. Sim. E por último, eu gostaria de pedir para você ler um trecho ou dois do seu livro Devaneios de um Vivente, para que o público tenha um gostinho daquilo que os espera assim que eles adquirirem o livro. Ah, claro, vai ser uma honra. Vamos lá. Eu vou ler um poema só, bem curto, mas que eu considero bem impactante pela beleza e síntese dele, que se chama Haikai de Aparo. Pode ser? Com certeza. Ok. Haikai de Aparo. Redondilhas dançam, maiores e menores, 7 e 5. Uau! Eu acho que isso deixa aquele ar de querer mais pro público. Então, novamente, reforçando o convite para vocês, pessoal, estejam presentes no lançamento do livro no dia 9, para que vocês consigam experimentar um pouco mais de onde essa arte vem e ter um acesso completo a essa obra que é Devaneios de um Vivente. Te agradeço pelo bate-papo, pela sua presença e foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço, Ad. Muito obrigado. Me sinto muito honrado pela oportunidade. Eu acho que é isso. Valeu.